Olá, pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal. Vamos começar hoje a série de análise de roteiros dentro da estrutura clássica do cinema de Hollywood, tá bom? É a estrutura que a gente viu dentro do nosso curso, que está disponível aqui no canal. Pessoal, mas antes da gente começar a falar do Advogado Diabo, eu tenho que ser bem sincero com vocês em uma coisa. Falar de roteiros, fazer uma análise de roteiros de um filme pronto, não é lá muito bom, não é 100% correto, né? Porque o roteiro, o filme pronto já, ele é uma interpretação que o diretor fez do roteiro, né? É aquilo que estava na cabeça dele, ele concebeu aquela história, aquela estética visual para o filme e coloca nas telas para a gente poder ver, né? Então, assim, a gente faz uma análise de um roteiro já pronto, na verdade, é uma estrutura, né, que a gente está analisando, pensada por um diretor, mas a gente consegue reconhecer ali alguns traços marcantes da estrutura clássica, os pontos de virada, na curva dramática, essas coisas todas que a gente viu no curso, tá bom? É uma diferença muito grande entre quem escreve o roteiro e quem dirige o roteiro. Tá? Se você quiser ver, ó, nesse card aqui, ó, tem um vídeo que eu fiz exatamente sobre isso, qual a diferença entre dirigir e roteirizar, né? É muito diferente mesmo dirigir e roteirizar uma história, tá bom? Então vale a pena você assistir. O certo mesmo seria a gente fazer uma análise de roteiros que não foram filmados ainda, roteiros de festival, aquele que você pega, são roteiros inéditos, não foram filmados nem gravados. Aí sim a gente consegue fazer uma análise do roteiro mesmo, 100% do roteiro. Porque, por exemplo, o filme do Spielberg, Tubarão, várias cenas do Tubarão foram escritas no momento da filmagem, porque o Tubarão deu problema, né? A máquina lá não funcionava. Então, eles tiveram que reescrever várias cenas. Então, não é o roteiro original que eles pegaram para gravar. Foi o roteiro que foi possível gravar, né? Era um filme de baixo orçamento, o Spielberg estava começando, né? Então, tem todas essas dinâmicas. Então, não é, vamos levar isso em consideração para essas análises que a gente vai fazer, tá bom? Mas o filme de hoje, ele traz algumas surpresas muito interessantes, que mesmo sendo uma análise de um roteiro já pronto, vale a pena a gente falar. O roteiro é bem estruturado dentro da estrutura clássica. Ele tem uma apresentação, ponto de viradas, né? Segue o gráfico da narrativa, né? Então ele consegue passar uma história dentro daquela estrutura que a gente já passou. Se você não viu o filme, aí embaixo tem um link para você poder assistir o trailer. E quem tiver disponível o HBO Max, o filme está disponível lá. Vale a pena assistir, tá? Então a história ela começa de uma maneira normal, vamos dizer assim, né? Na apresentação dos personagens. Mas já traz aí alguns detalhes importantes. Os primeiros 20 minutos do filme mostram um pouco da característica do personagem do Keanu Reeves, que faz o advogado ali, que está aspirante na carreira, venceu todas as audiências que ele participou, os casos que ele participou nos tribunais, na visão dele, porque ele sabia montar um bom júri, né? Escolher as pessoas que vão participar ali para ser jurados de um determinado crime. E olha, eu já participei disso uma vez, nossa, é terrível, uma experiência que eu não quero nunca mais, né? Eu fui escolhido para ser jurado de dois casos no tribunal. É muito ruim, a experiência é horrível, não quero isso nunca mais na minha vida, nem. Mas, infelizmente, alguém tem que fazer, né? Porque tem que se julgar os casos. Mas eu não gostei. Mas ele é aspirante de carreira, a mulher, vivida pela Charlize Theron, ela apoia o marido, ela vai com ele para Nova York, eles recebem um convite, depois de vencer um caso muito difícil, ele recebe um convite para ser advogado ou participar da montagem de um júri numa grande firma em Nova York, e aí a gente pensa que esse poderia ser o primeiro ponto de virada, né? Os primeiros 20 minutos apresentam o caso, apresenta ele no tribunal, a característica dele, pessoal, aquela vaidade que ele tem, aquela garra que ele tem para pegar as coisas, a mulher também empolgada com ele, apoiando ele em tudo, né? Já mostra um problema com a mãe, que ele tem um certo problema com a mãe, e aí chega esse convite. Então a gente fala, poxa, esse é o ponto de virada, mas não é o ponto de virada. E olha só, em 20 minutos de filme, hein? Não é o ponto de virada. Então aí ele vai para Nova York, começa a se relacionar lá com o dono da empresa, que é o diabo, né? Vivido pelo Al Pacino, e ele então começa a se relacionar com eles e ali tentar entrar na firma, vai se entra um teste, se ele conseguir vencer o caso, e aí ele pega um caso muito grande,
e a mulher começa a ficar meio de lado, né, nessa história. Ele começa a priorizar mais o trabalho do que a esposa dele. Aí você fala, bom, esse é o ponto de virada, então. É aí que vai dar continuidade do filme. A gente vai ver, então, um drama que vivido por essa mulher, né, por ter sido abandonada ou desprivilegiada pelo marido por causa da profissão dele. Mas também não é o ponto de virada. O ponto de virada do filme, pessoal, ele vem aos 55 minutos de filme. Isso não é comum na estrutura clássica. Vocês devem lembrar de um outro filme que eu falei disso também aqui, com vocês aqui no curso, que é Psicose, que ele também tem um ponto de virada dos 55 minutos do filme. Ou seja, durante quase uma hora, nós ficamos ali absorvendo informações, né, do filme, ou sendo conduzidos, né, pelas mãos do diretor e do roteirista, para ter percepções diferentes da história, para que quando venha o ponto de virada, ele venha realmente como uma surpresa muito grande. E aí o ponto de virada vem aos 55 minutos, quando acontece esta cena. Viram, pessoal? É uma cena que realmente assusta, né? Assusta a gente, porque, ainda mais quando eu fui assistir o filme em 97, eu pensei que era um filme sobre advocacia mesmo, tribunais. Eu adoro filme de tribunais, né? Então eu achava que era simplesmente um filme de tribunal. De repente aparece um monstro, né? No personagem daquela mulher. E você fala, poxa, mas o que é isso? Que filme? É filme de terror isso, né? Teve gente que até assim, não quero ver não, porque eu não vim para ver um filme de terror, né? Eu não esperava que fosse um filme de terror. É exatamente o ponto de virada causa uma surpresa muito grande, porque ele não é esperado, não é antecipado, né? Não há uma antecipação de nenhum conflito em relação a essa linha da história. A gente acha que o conflito é de um drama pessoal, é um drama humano, mas de repente não mais que de repente aparece ali um monstro do personagem, e a gente sabe então que dali a história muda completamente. Agora eu sei que não é mais uma história de advogado, não é de tribunal, não é o drama pessoal de ninguém, é simplesmente um filme que vai ter o diabo ali aparecer em algum momento. Então o filme começa agora a brincar com a gente, né? Ou seja, ele começa a colocar informações para a gente que a gente não sabe se é verdade, se é ilusão, principalmente pela interpretação da Charlize Theron, que foi um espetacular, né? Que ela começa a ter alucinação, ela começa, na verdade, a enxergar os monstros. Desculpa, pessoal. Ela começa a enxergar os monstros, ela começa a ver os demônios, né? E o Keanu Reeves não. Né? Ele continua achando que ela está ficando louca, né? E começa a viver um drama muito grande porque está perdendo a mulher dele. E o filme vai mostrando, vai brincando com a gente, e a gente ainda assim, né, envolto na expectativa do que vai acontecer. Aí, preparando o final do filme, veio o segundo ponto de virada. Né? E qual é o segundo ponto de virada? Quando a gente descobre que o personagem do Keanu Reeves é, na verdade, o filho do diabo, que é o Al Pacino. Né? A mãe dele tinha conhecido o Al Pacino muitos anos atrás, e durante a narrativa do filme, o Al Pacino explica como que ele é o filho dele. Né? Ele teve vários filhos, várias vezes, de tentativas que ele fez para criar uma pessoa que conseguisse assumir os controles do negócio da firma que ele tem, uma firma de advocacia. E ali tem algumas cenas, alguns diálogos fantásticos, assim, da dramaturgia mesmo, de peso, sabe? O Al Pacino disse até na época que quando ele fez essa filmagem, ele ficou muito mal, porque ele fala contra Deus, né? Ele brinca com o nome de Deus, e ele ficou muito mal com isso nas gravações. Mas é um filme muito pesado, essa hora fica muito pesada mesmo. Esse é o segundo ponto de virada. E vocês sabem que o segundo ponto de virada, ele prepara, né, o drama, prepara a narrativa para o clímax. Aí vem a outra grande surpresa desse filme. Ele não tem um clímax, na verdade, ele tem um anticlímax. É uma estratégia, uma ferramenta possível dos roteiristas de quando acontecer aquele momento, ele está lá, quando ele se mata, né? Aqui não tem perigo de spoiler, não, viu, pessoal? Aqui tem que ter spoiler, porque a gente está fazendo análise do roteiro. Né? Eu não estou fazendo publicidade do filme, nem propaganda. Né? Então a gente tem que contar o filme. Ele não quer assumir o lugar o Keanu Reeves, ele não quer assumir o lugar do
do Milton, né, que é o Al Pacino, que é o diabo, e dá um tiro na cabeça. Quando ele dá um tiro na cabeça e cai no chão, ele volta no momento inicial do filme, quando ele está lá no tribunal, no primeiro caso. Ou seja, tudo aquilo que a gente viu em quase 2 horas de filme é verdade ou não é? A gente fica nessa dúvida, ué, o que aconteceu? Então, há aquela preparação para o clímax, quando ele mata, você tem aquele pico de drama lá em cima, mas aí vem uma cena que corta tudo, ele volta para o banheiro, no tribunal, nos momentos iniciais do filme, quando ele começa ali a tomar uma decisão, né? Toma a decisão de defender aquela pessoa, no caso, que ele estava defendendo ali, que era um assediador de criança, mesmo sabendo que ele é culpado. E aí, então, tem esse anticlímax. Na época foi muito criticado isso, dizendo que perdeu-se a oportunidade de fazer um grande filme, porque isso frustrou muita gente, mas, na verdade, isso tem tudo a ver com o filme, né? Porque ele mostra exatamente o tema principal do filme. E qual que é o tema principal do filme? Lembra que no primeiro episódio do nosso curso, eu sempre pergunto para vocês, vocês têm que saber qual é o tema principal do filme. Existe aquele tema óbvio, explícito, que todo mundo vê, todo mundo sabe, a história, a narrativa. Titanic vai afundar, tudo bem, a gente sabe que ele afundou, né? É a história do Titanic. Mas ali dentro tem a história do Jack da Rose, que estão vivendo uma outra história dentro daquele pano de fundo. Então, qual é a história, o tema principal, ou o tema intrínseco ali do Advogado Diabo? É que nós somos responsáveis pela nossa escolha, e as nossas escolhas, às vezes, um segundo de um determinado momento que você decide fazer alguma coisa, muda a sua vida inteira, né? E aí, quem nunca quis, né, voltar a uma decisão anterior, há um tempo atrás, que você, olha, se eu tivesse não escolhido isso, eu não tivesse feito aquilo, minha vida seria completamente diferente hoje, né? Tem gente que fala que não, porque se você viveu, é isso que você tinha que viver. Mas, independente dessas brigas aí de grupo de WhatsApp, o mais interessante mesmo é que o filme mostra que as decisões que nós tomamos, elas impactam e criam ali um rumo, né, um trilho da nossa história, que na vida real a gente não consegue voltar, né? Então nós temos que ter muita responsabilidade das nossas escolhas. Esse é o tema principal do filme, né? E aí, no final, para encerrar o filme, o Milton não desiste do Kevin Lomax, né, que é o personagem do Keanu Reeves. Ele também volta naquele momento e começa novamente tentar, né, tentar de tentação mesmo, criar ferramentas para tentar atrair o Keanu Reeves novamente para tentar ser o seu substituto. E aí ele termina o filme com uma frase genial, né? Ele fala assim: a vaidade definitivamente é o meu pecado favorito, porque é isso que ele trabalha com Kevin, o Keanu Reeves, né, o Kevin Lomax. Ele sendo um rapaz muito vaidoso, né, arrogante, ganancioso, é aí que ele vai oferecer as tentações para que o Kevin Lomax acabe aceitando, né, e tentando mais uma vez ocupar o lugar dele. Então é um filme muito legal, é um filme de uma estrutura de roteiro muito simples. Ele apenas usou 2 ferramentas muito interessantes que não se vêem no tempo. Primeiro, o primeiro ponto de virada muito longo, né? Só os 55 minutos do filme. E isso quer dizer, então, pessoal, que a gente tem que ter, durante esses 55 minutos anteriores, uma história muito boa, né? A narrativa tem que vir mostrando informação para a gente, até confundindo a gente, achando que o ponto de virada já aconteceu, para que a gente fique preso. Se for uma história que não tem ali um grau de narrativa também crescente, né, da dramaticidade, as pessoas vão deixar de ver, né? Também foi streaming hoje em dia. No cinema, você pagou o ingresso, você está ali, você fica lá, né, até ver, porque você pagou. Agora, no streaming, não. Você começou a não gostar do filme, você troca, você adianta, você assiste a velocidade 2, né? Que eu sei que já tem gente fazendo isso, que para mim é o maior o traje do cinema, né? A pessoa assistir um filme em alta velocidade, não entendo isso também, não. É coisa da nova geração. Mas, então, tem que ser uma história muito legal. Então, ele traz o primeiro ponto de virada aos 55 minutos, tem o desenvolvimento que leva para o segundo ponto de virada, que é o normal também, que também vai uma densidade dramática aumentando. A gente começa a ver que as ilusões ou realidade, né, que a Charlize Theron vem experimentando, ficam cada vez maiores, mais tenebrosas, então a gente fica lá naquele suspense, a gente vai ficando mais preso. Quando acontece o ponto de virada, realmente é uma surpresa, a gente vê que ele é o filho do diabo, né, que o advogado é filho do diabo,
E aí vem o anticlímax, que talvez seja aí a maior ferramenta de novidade, né, na estrutura desse roteiro, porque não é comum mesmo até hoje em dia anticlímax. Porque, pessoal, assim, a gente tem que ser bem sincero, cinema em Hollywood é feito para dar lucro, né? Então, se você faz uma coisa que às vezes as pessoas não vão gostar ou vão deixar de ver porque aquilo não funcionou, dificilmente se repete em outro filme, né? Então, quase não há filmes, né, com essa ferramenta de anticlímax, mas essa coube perfeitamente, foi muito bem utilizada, porque ele dá o segmento para a continuidade da história, né? Volta-se ao momento anterior, lá no início do filme, mas o Milton também volta e oferece, quem sabe, aí, por exemplo, poderia até ter o Advogado Diabo 2, né? A partir desse início aí, dessa nova oportunidade que ele faz. Então, por isso que eu acho um filme muito legal, que é bom, bons atores, excelente interpretação do Al Pacino, né? Como sempre, mas essa está muito boa. Assista o filme sem preconceito, porque ele é exatamente uma crítica à nossa sociedade também, né? E ele mostra isso para a gente ter uma responsabilidade muito grande nas escolhas que fazemos, nas decisões que tomamos na nossa vida e no momento que nós tomamos, porque aquele momento ali pode ser decisivo para o bem ou para o mal das nossas vidas, ok? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo, nós vamos fazer uma análise do filme Cães de Aluguel, do Quentin Tarantino. Tá? É um filme que é completamente diferente do que a gente está acostumado, mas não na estrutura do roteiro. Tá? Por mais que ele traga novidades, que o Quentin Tarantino seja esse gênio que todo mundo, ou a maioria das pessoas acham, né, concordam, o roteiro dele ainda tem ali o ponto de virada, os dois pontos de virada, o clímax, né? Ele ainda está dentro da estrutura clássica de Hollywood, mesmo sendo um filme com muita criatividade no roteiro. E o roteiro é do Quentin Tarantino e a direção dele mesmo, né? Então, por isso que vai ficar mais fácil a gente analisar e ver ali as ferramentas que ele usou para roteirizar e filmar essa história Cães de Aluguel. Ok? Até semana que vem, pessoal. Um abraço. Tchau.